cura pela gratidão. Estás buscando a cura para os seus males, doenças da vida, no seu corpo ou na sua alma? Mas queres a cura temporária através de medicamentos ou a cura em plenitude do seu ser? Gratidão é o reconhecimento de todas as bênçãos que tens recebido da vida e de Deus. É um dos sentimentos mais nobres do ser, que abre as portas da alma para as bênçãos dos céus. Através da gratidão, você começa a manifestar a bondade e a gentileza para com seu próximo, enchendo a sua alma de uma doce emoção, um sentimento leve, suave, pleno, chamado amor. Quando deixares o egoísmo e começar a amar, a servir, a contribuir com os outros, a sua vida muda. Através dos sentimentos nobres e a prática da caridade, você começa o seu processo de cura da alma. A gratidão te possibilita você entrar em comunhão com Deus, com o próximo e consigo mesmo. É um verdadeiro louvor a Deus, enchendo você de paz e alegria, abrindo as portas da cura na sua vida. A gratidão da alma vai possibilitar você gozar de saúde física, emocional, psíquica e também espiritual. Inscreva-se, curta, compartilhe e comente. Naquele instante, teve a impressão de que Áquila representava a comunidade de todos os ofendidos por seus desmandos cruéis. Serenidade branda enchia-lhe o coração. Sentia-se mais distanciado do orgulho, do amor próprio, das ideias amargas, dos remorsos terríveis. Cada gota de pranto era um pouco de fel que expungia da alma, renovando-lhe as sensações de tranquilidade e de alívio. Suas histórias, tua casa, o teu pai, teu passado é minha agonia. Já enxergo agora, no trabalho, no teatro, vou tecendo meu falar e a nossa amizade é um culto. Eis a milha descedenta nela tua vida. Vem
beber do vaso que sacia. Sou cristão, confesso, digo mais, eu fui tão cego que tantos remorsos carrego. No afã de ter sucesso, inaugurei perseguições, são incontáveis as ações. Foi quando eu mergulhei o olhar em Estevão. Devo ir embora, tua casa é um altar, sou um estorvo à sua harmonia. És presente em nossa tenda, qualquer um que se arrependa e conosco sirva um bom amigo. Sois ovelha que volta ao aprisco. És bem-vindo à nossa casa, toma água, eis a bilha, descedenta nela tua vida. Vem beber do vaso que sacia. Pois serás o vaso que sacia. What a wonderful world! Que mundo maravilhoso! I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. My new babies cry, I watch them grow. They learn much more than I'll ever know, and I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think
to myself, what a wonderful world. Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, Mãe das estrelas, Mãe do céu, alma doce da natureza, ó seiva viva que nutre esse chão, dá tua luz a tudo que vive e respira, leva a dor do coração. Ó doce Mãe, estende teu manto nesta terra que tanto precisa de ti. Transforma os corações dos homens, para que o paraíso aconteça aqui. Ave Alcançar vida feliz. Senhor, sou obrigado a confessar-te que não vivo feliz. Gostaria de alcançar uma vida melhor, ter paz, alegria permanente, segurança de raciocínio. Gostaria de ver abrirem-se as minhas qualidades, ainda presas pela minha errônea forma de pensar. Quero arrebentar as correntes que me prendem, superar os entraves, manobrar as forças da alma para conseguir um preenchimento de alegria, um constante progresso. Deixar para trás a vida de problemas, tristezas, vacilações e medos. Preciso da tua bênção, da tua mão generosa pousada sobre a minha cabeça, fortificando os meus pensamentos e destronando o pessimismo. Abençoa-me e faze projetar para o mais fundo de mim uma força e uma compreensão novas, uma esperança firme que me possibilite ser outra pessoa daqui para frente. Agradeço-te o dom da vida e as possibilidades de crescimento interior. Obrigado, obrigado. Boa noite a todos. Vamos elevar nossos pensamentos até Jesus. Querido Jesus, rogamos a vós que abençoe todos que estão assistindo essa reunião. Que tua paz possa envolver todos os corações. Agradecemos, Senhor Jesus, pelo teu evangelho de amor, que nos fortalece e nos dá coragem para sermos pessoas melhores. Abençoe, Senhor,
todo o nosso planeta Terra e nos permita uma evolução cheia de aprendizado e amor. Que nossa reunião de hoje possa nos trazer tranquilidade e equilíbrio. Obrigada, Senhor, pela bênção da vida. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos nossos ofensores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Queridos irmãos, uma boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus continue conosco na noite de hoje e em todos os momentos da nossa vida. Nós estamos estudando, dando seguimento ao Livro dos Espíritos, essa obra maravilhosa, onde os Espíritos nos respondem a muitas questões relativas a toda a nossa vida e as dúvidas que nós temos. O Livro dos Espíritos ele é considerado uma das maiores pérolas da codificação kardeciana, porque nele nós encontramos respostas a todas as indagações que nós temos, de uma maneira muito clara, mas que nos pede um estudo mais aprofundado. Se a gente buscar, por exemplo, nas obras de André Luiz, elas falam muito, sobre algumas perguntas, e hoje em especial o nosso companheiro passou para nós a pergunta 93, onde a gente vai estar falando um pouquinho rapidamente sobre o perispírito, mas nós indicamos que a gente possa estudar com mais profundidade, utilizando as obras de Allan Kardec, utilizando as obras de André Luiz, onde ele se aprofunda muito nesse tema, sobre o perispírito, que é um tema muito importante para nós entendermos o que é esse corpo espiritual, esse corpo fluídico que todos nós temos. A pergunta 93 diz assim: o espírito, propriamente dito, vive a descoberto, ou como pretendem alguns, envolvidos por alguma substância? Essa é a pergunta. E os espíritos responderam: o espírito é envolvido por uma substância que é vaporosa para ti, mas ainda bastante grosseira para nós, suficientemente vaporosa, entretanto, para que ele possa elevar-se na atmosfera e transportar-se para onde quiser. Então, abaixo vem uma notinha, uma complementação, onde diz assim: como a semente de um fruto é envolvida pelo perisperma, o espírito propriamente dito é revestido de um envoltório, que por comparação podemos chamar perispírito. Nós utilizamos essa terminação dentro do espiritismo, perispírito. Alguns outros irmãos nossos utilizam corpo astral, corpo espiritual, mas é tudo a mesma coisa. Mas nós utilizamos a palavra
perispírito, que é um envoltório semimaterial, que ele é um elemento intermediário entre o corpo e o espírito. E é por meio desse laço, por meio do perispírito, que o espírito, que nós como espíritos, como essência, como princípio inteligente do universo, atuamos sobre a matéria. Então é muito interessante o estudo das propriedades, das funções do perispírito, que nós não vamos nos adiantar, é muito complexo, e logo as perguntas que vêm depois da nossa, já vai abordando mais profundamente esse estudo, que, voltamos a repetir, é de extrema importância que a gente estude com as obras complementares em nossa casa, para nós podermos entender o que é esse corpo espiritual que nós temos, que sobrevive à morte, não é? Quando nós desencarnamos, quando nós morremos, nós sabemos que o nosso corpo físico morre, vai voltar à Terra, vai entrar em decomposição, vai alimentar outras formas de vida. Mas existe um corpo que sobrevive à morte, que é o nosso corpo espiritual, que é o nosso perispírito. Leon Denis, ele diz no livro Depois da Morte, que é um organismo fluídico. Ele é semimaterial, nem totalmente material, nem totalmente fluídico, e que tem várias propriedades, que se apresenta conforme o nosso grau de evolução espiritual, porque o nosso perispírito, meus irmãos, ele é constituído de fluidos próprios do mundo em que nós estagiamos, em que nós vivemos. E ele é esse elo de ligação. E ele é feito, ele é constituído através do fluido cósmico universal, coerente com o ambiente onde nós nos encontramos nesse momento. Então, isso quer dizer que, de acordo com o planeta que nós estamos encarnados, o nosso perispírito, o nosso corpo espiritual, ele é constituído, ok? E é muito interessante, né? A gente entender isso, porque a gente vai ver que o nosso corpo espiritual, ele vai se moldando, vamos assim dizer, conforme nós vamos evoluindo espiritualmente. Ou seja, quanto mais evoluídos nós estamos moralmente, mais esse corpo vai sendo mais sutil, doce, suave, bonito, de acordo com a nossa evolução espiritual. E também ao contrário, né, ao revés, se nós caminhamos para caminhos negativos, de autodestruição, de maus pensamentos, onde vamos na contramão dos caminhos do Cristo, dos caminhos do Evangelho, também vamos construindo esse corpo espiritual mais denso, mais grosseiro, mais vulgarmente falando, feio. Então isso nos faz entender que vai diretamente relacionado com a nossa evolução espiritual, para que seja mais ou menos sutil,
mais ou menos belo. Então, por isso, o Evangelho está sempre nos convidando a nos melhorarmos, a nos depurarmos, a melhorarmos o nosso pensamento, para que então possamos ir evolucionando e o nosso perispírito esteja cada vez mais sutil e se apresente dessa maneira. O perispírito é o que sobrevive após a morte, é aquilo que os videntes veem, né? Os médiuns videntes veem quando ele se apresenta, e dependendo do grau de evolução desse espírito, ele pode moldar esse corpo espiritual de acordo com a aparência que ele quiser. Por exemplo, a gente, se estudamos Emmanuel, né? Ele sempre se apresenta como o senador Públio Lentulus, da época lá de Jesus, né? Do livro há 2000 anos atrás. Ele teve várias reencarnações depois disso, mas ele se apresenta como esse senador, porque ele tem essa condição espiritual que nem todos têm, de escolher a forma espiritual que ele quer ter. Mas isso ele conquistou através de muito trabalho. Emmanuel, como dizia Chico Xavier, ele é fruto de muito trabalho, de muita luta. Nem todos nós podemos escolher a maneira como a gente quer se apresentar, mas a partir que nós vamos evoluindo moralmente, espiritualmente, melhorando os nossos pensamentos, nós também vamos construindo esse corpo espiritual cada vez mais bonito, cada vez mais sutil, que é semimaterial, que tem propriedades, que tem cor, que tem peso. E isso nós vamos estudando nas semanas seguintes, né, que eu estou vendo aqui no Livro dos Espíritos, que esse tema vai continuar e nós vamos entendendo como ir nos moldando para esse corpo espiritual estar cada vez melhor, cada vez se apresentando de uma maneira mais sutil. Quanto mais grosseiro nós formos moralmente, mais grosseiro e feio, entre aspas, se apresentará o nosso corpo espiritual. Então, quando nós desencarnamos, nós perdemos o nosso corpo físico, mas o corpo espiritual não. O corpo espiritual é esse que sobrevive após a morte. É esse elo de ligação. É onde estão guardadas as nossas memórias de todas as nossas vidas passadas. É esse arquivo da nossa memória, como dizem os espíritos superiores. Então, o convite da noite de hoje é trabalhar a nossa reforma íntima, nos melhorar moralmente, espiritualmente, seguindo esse caminho que Jesus nos convida, que é o caminho do amor, que é o caminho da libertação espiritual, para irmos nos livrando também das coisas grosseiras que nos prendem à matéria, e nos purificando e cada vez mais termos o nosso corpo espiritual mais limpo, mais puro, mais desenvolvido. Então, na verdade, é um convite do Evangelho, do Livro dos Espíritos, a nossa melhoria e evolução moral. Como será que a gente quer se apresentar
do outro lado, quando nós desencarnarmos. É uma reflexão que cada um de nós deve fazer e trabalhar já, lembrando e encerrando, dizendo que o corpo físico vai morrer, vai se decompor, mas o nosso espírito espiritual, de verdade, é como nos apresentaremos, como somos de verdade. E que Jesus nos abençoe e nos fortaleça em todos os momentos de nossa vida. Muito obrigada. Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Boa noite a todos os nossos irmãos e irmãs do grupo da Fraternidade Espírita Irmão Niceto, a todos os internautas que nos acompanham nesse momento através do YouTube. Que a paz do Mestre Jesus possa permanecer conosco agora e sempre. Bom, hoje nós vamos conversar com vocês sobre o assunto Os Órfãos, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, que vossa mão esquerda não saiba o que faz vossa mão direita. Como é curto a mensagem do Um Espírito Familiar em Paris, 1860, então, como ela é pequena, eu vou ler rapidão para vocês, depois eu extraio algumas frases para a gente fazer alguns comentários. Meus irmãos, amai os órfãos. Se soubesseis o quanto é triste estar só e abandonado, principalmente na infância, Deus permite que haja órfãos para nos animar a lhes servir de pais. Que divina caridade ajudar uma pobre pequena criatura abandonada, impedi-la de sofrer fome e frio, conduzir sua alma a fim de que ela não se perca no vício. Quem estende a mão à criança abandonada agrada a Deus, pois compreende e pratica sua lei. Considerai também que muitas vezes a criança que socorreis vos foi querida noutra encarnação, e se caso pudesseis vos lembrar, isso não seria mais caridade, e sim um dever. Assim, portanto, meus amigos, todo ser que sofre é vosso irmão e tem o direito à vossa caridade. Mas não aquela caridade que fere o coração, não aquela esmola que queima a mão que a recebe, pois vossas esmolas são, muitas vezes, bem amargas. Quantas vezes seriam recusadas se em casa a doença e a miséria não precisassem delas? Dai delicadamente, acrescentai à vossa dádiva o mais precioso de todos os benefícios, uma boa palavra, uma carícia, um sorriso amigo. Evitai esse tom de proteção que fere o coração já aflito e pensai que, ao fazer o bem, trabalhais para vós e para os vossos. Vamos, primeiramente, antes de fazer o comentário mais dentro da lição, vamos saber a origem, de onde veio a palavra órfão. Então ela é de origem grega e significava, naquela época, e significa sem pai ou sem mãe e privado de. Então aqui um espírito familiar, ele fala assim: meus irmãos, amai os órfãos, se soubesseis o quanto é triste estar só e abandonado, principalmente na infância. Realmente, vamos pensar um pouquinho, como deve ser triste, sofrido, uma criança, às vezes em tenra idade,
privada da presença dos pais. Que pesadelo, que tristeza. E a gente sabe que as sequelas, né, psicológicas, né, são terríveis. E aí cabe a nós auxiliar de alguma forma, ajudar aqueles que estão nessa situação, nessa condição. É isso que o espírito familiar quer nos mostrar. Ele vem aqui e diz assim: quem estende a mão à criança abandonada agrada a Deus, pois compreende e pratica a sua lei. Muitas vezes a criança que socorreis vos foi querida noutra encarnação. Então, se nós estamos ajudando de alguma forma os órfãos, lógico que a preferência, né, seria a adoção. Mas se nós não temos condições, né, não nos é, digamos assim, permitido em função das situações que a gente atravessa, né, nós temos que, então, como falei, auxiliar, ajudar de alguma forma. E isso, naturalmente, agrada muito a Deus. É uma caridade das mais importantes que existe, né? Ele fala aqui, muitas vezes a criança que socorreis vos foi querida noutra encarnação. Então, como nada acontece por acaso, né, e a gente sabe que Deus não abandona ninguém, e pelo contrário, né, nós temos a ajuda, né, a influência, a intuição do nosso anjo de guarda e dos espíritos protetores e daqueles outros amigos que estão sempre procurando nos ajudar de alguma forma na espiritualidade, no mundo espiritual. Então, Deus está conosco o tempo todo nos auxiliando e nos ajudando e nomeia irmãos, muitos deles superiores, para nos auxiliar, para nos ajudar. Então, quando chega a aproximação de um órfão até nós, não é por acaso. E quem sabe, esse órfão, no passado, não foi uma pessoa muito próxima, muito querida a nós. Então, né, a gente sabe que nada acontece por acaso. E ele fala aqui no final, né, fazer o bem, trabalhais para vós e para os vossos. Então a proposta, o objetivo nosso aqui na Terra é esse: é trabalhar para ajudar o próximo, né? Fazer o próximo tudo aquilo que nós gostaríamos que nos fizesse. E aí, eu queria colocar um dado aqui. Segundo o Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento do Conselho Nacional de Justiça, existem aproximadamente 34 mil crianças e adolescentes abrigadas em casas de acolhimento e instituições públicas por todo o país. Então, aí são 34 mil crianças e adolescentes abrigadas em casas, né, de acolhimento aí, em todo o país, né, em instituições públicas em todo o país. São 34 mil. Mas, querendo adotar, são mais de 36 mil pessoas. Então, está vendo que é um pouco maior as pessoas que querem adotar as crianças, né? Mas tem um detalhe: 83% das crianças, dessas crianças que estão para serem adotadas nessas instituições públicas, né? 83% têm acima de 10 anos. E apenas 2,7% dos pretendentes aceitam adotar acima dessa idade, acima dessa faixa etária de 10 anos, segundo cálculos do Conselho Nacional de Justiça. Então, veja bem, só 2,7% concorda, aceita adotar essas crianças acima de 10 anos, né? Então, a gente precisa
observar e atentar para esse detalhe, porque a grande maioria, então, não é adotada em função da idade, porque as pessoas querem adotar as crianças, os bebezinhos, né? E quando vai passando o tempo, chega 10, depois de 10 anos, aí a grande maioria não adota mais. A gente podia fazer o seguinte, eu gostaria de ampliar essa questão dos órfãos, esse conceito, entender, né, fazer, buscar uma ampliação maior de entendimento. Por exemplo, pais presentes e filhos ausentes, ou pais ausentes e filhos presentes no lar, né? A gente vê muitos pais que vão trabalhar muito cedo, às vezes só volta à noite, os filhos já estão dormindo. E vem nessa sequência na semana toda, e no fim de semana, né, eles buscam outras atividades, principalmente de lazer, e esquecem os filhos. Então os filhos ficam abandonados dentro do próprio lar. Eles se tornam órfãos dos pais presentes, né, no próprio lar. Então essa é uma outra categoria de orfandade. Nós temos também os pais que deixam seus filhos em creche e transferem a educação, os cuidados, né, terceiriza isso, se preocupando com o crescimento e o desenvolvimento da criança. Isso tem muito, né? Por na escola ali integral ou na creche integral, e eles que se viram. E à noite, às vezes, quando ele busca, ou a mãe busca a criança, às vezes não dá atenção devida. Então essa é uma outra espécie de orfandade. Nós temos também os que contratam babás, né, transferem esse afeto, o amor, o carinho, toda a criação, né, para uma outra, transfere toda a criação para outra pessoa. Uma vez, uns mais de 40 anos de idade, eu ali, antigamente tinha um Itanhangá, o Itanhangá Clube. As pessoas mais velhas lembram desse clube, né? E ali nas imediações do Itanhangá, né, tinha umas chácaras. E aí alguém me convidou para visitar um local, numa chácara, né? Eu adentrei a chácara, um salão, e observei um ser, uma pessoa deitada numa cama. E eu percebi de imediato que aquela pessoa não era uma pessoa fisicamente, digamos assim, normal, né? Ele me pareceu ser tetraplégico, né? Porque mexia só com os olhos, não conseguia fazer. E ali, né, naquela cama, e eu fiquei muito sensibilizado, e uma pessoa próxima perguntei: mas o que aconteceu com essa criança? Falaram que ela nasceu nessas condições e os pais me contrataram para cuidar dela o tempo todo, mas eles não vêm aqui. Então, ou seja, os pais já com uma certa condição financeira, né, contratou uma babá, arrumou um local, comprou, alugou o local, para que o filho ficasse afastado da família, talvez da família, entre aspas, normal que ele constituiu. Talvez com vergonha por ter tido um filho nessas condições. Então, nós temos esse tipo de orfandade também. Infelizmente, tem em vários locais, em vários lugares. Agora há pouco, antes de iniciar essa nossa conversa, estava com uma pessoa, não vou dizer o nome para não ser revelado, né? Estava com uma pessoa, e ela estava me dizendo o seguinte, que as amigas delas, gêmeas,
os pais abandonaram as duas filhas quando estava no ventre da mãe. E hoje, por ter atrasado as pensões, a polícia está à procura dele, mas ele está foragido. Então a gente vê que existem inúmeros casos, inúmeras situações de orfandade, né? De constituição, de apresentação de órfãos. São várias situações. Por exemplo, crianças exploradas por adultos, né? Se a gente vê aí crianças dos sinaleiros, vão para as ruas, ficam nos sinaleiros aí o dia todo recolhendo, pedindo esmola, vão à noite, essas crianças vão à noite para casa, cansadas, exploradas, no dia de volta. Então são vários tipos de situações relacionadas à questão da orfandade. Mas, veja bem, por que existe órfãos? Né? A gente poderia perguntar, Deus não é justo? Né? Deus não é sábio, amoroso, infinitamente bom e justo? Por que então que por que existem órfãos? Por que ele permite, Deus, nosso Pai Celestial, por que ele permite que existam órfãos? Então eu vou recorrer aqui à questão o Livro dos Espíritos, na parte de escolha das provas. Na questão 258, Kardec pergunta aos espíritos: na espiritualidade, lá no plano espiritual, antes de começar uma nova existência corporal, o espírito tem consciência e previsão das coisas que acontecerão durante sua vida? Então Kardec quer saber do espírito ali, né, na questão 258 do Livro dos Espíritos, se antes dessa nova existência, nós lá no plano espiritual, antes de adentrarmos ao corpo físico ali, né, antes de entrarmos no ventre das nossas mães, vamos assim dizer, será que antes disso, no plano espiritual, a gente tem consciência do que vai acontecer? Nós previmos, né, o que pode acontecer durante a nossa existência aqui na Terra, lá no plano espiritual, antes da gente nascer? Aí o Espírito responde para Kardec o seguinte: ele mesmo escolhe o gênero de provas que quer passar. Nisso consiste o livre-arbítrio. Veja, nos livros de André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, o primeiro livro de André Luiz chama-se Nosso Lar. Então a gente já tem um certo conhecimento desse livro, que a gente vive estudando, né, as obras de André Luiz. E Nosso Lar é uma colônia espiritual, no plano espiritual, ao lado do umbral. Então essa colônia, nessa época, tinha mais de 1 milhão de habitantes, uma colônia muito grande, é uma cidade espiritual, né? E nessa cidade espiritual, nessa colônia espiritual, existe um departamento chamado Departamento da Reencarnação. Esse departamento é um departamento de planejamento das pessoas antes de reencarnar. Eles passam por esse departamento para então fazer planejamento, um molde do corpo que ele vai, que durante um certo período lá aqui na Terra, né, quando ele desencarnado, então ele já começa, se por exemplo, ele tiver vai, por exemplo, programado uma doença no coração, um exemplo, um problema no coração. Então, tudo já programado com molde, tudo já estabelecido. E o planejamento, em especial, das provas que ele tem que passar aqui no planeta. Então, tudo é feito um planejamento. No caso dos órfãos, por exemplo, por que acontece da pessoa vir como órfão? Um caso, por exemplo, é um filho, numa existência anterior, teve um lar onde os pais
extremamente dedicados, amorosos, preocupados com o filho, e o filho leviano, muito mal, maltratando os pais constantemente, e acaba abandonando os pais. São casos que a gente pode estar prevendo que pode acontecer no caso dos órfãos. Então, essa pessoa maldosa, que maltratou muitos pais, não deram atenção e às vezes fez muitas maldades. Então, essa pessoa que fez isso, esse filho, ele, tempos depois, digamos que ele desencarna, vai para o plano espiritual, e aí a consciência, nas reflexões que ele faz no plano espiritual, nós temos que fazer os nossos balanços, Então, no balanço que ele faz, ele observou que ele agiu muito mal com a família, com os pais. Ele então se penitencia, com o livre-arbítrio dele. Ele sugere, nesse planejamento para os espíritos, retornar como órfão para reparar esse erro que ele cometeu no passado. Tem o caso dos pais. Então, outro caso pode ser também o caso dos pais que, constituindo família, algum desentendimento, algum problema, resolve abandonar a esposa e os filhos. E esses filhos, essa família, sofre muito pelo abandono do pai. Então, isso, quem cometeu esse dano volta para o plano espiritual depois de um certo tempo. Quando desencarna, a consciência de novo acusa, e ele então ele mesmo se propõe a retornar como um órfão para reparar também esse dano, Então passa a ser uma expiação grave para ele. Então, ou seja, repetindo, Deus não abandona ninguém. Nada acontece por acaso. Então, para tudo existe uma explicação que muitas vezes nós não conhecemos. Temos o caso, por exemplo, o Chico Xavier. O Chico Xavier, esse médium excepcional que desencarnou, que nos deixou no plano físico em 2002, o Chico, ele nasceu em Pedro de Leopoldo, mas grande parte da vida dele, das atividades dele, foi em Uberaba. Ele nasceu em 1910 e desencarnou em 2002, aos 92 anos. Então, quando ele tinha 5 anos de idade, ele perdeu a mãe dele. Então, a mãe dele foi para a pátria espiritual e ele ficou extremamente desgostoso com isso. Mas aí o pai, o João Cândido Xavier, a mãe chamava Maria João de Deus. O pai, ali com os 9 filhos, muito pobre, resolveu então colocar os filhos na casa dos amigos, a maioria dos filhos na casa dos amigos, para ajudar a criar. E o Chico ficou com a madrinha dele. Só que a madrinha dele era muito cruel, muito má, muito nervosa, e ele apanhava todo santo dia. E aquilo foi deixando ele muito desgostoso, muito triste, chateado. E ele já naquela época tinha uma capacidade mediúnica extraordinária, os dons mediúnicos fantásticos, clareaudiência, clarevidência. Então ele comunicava perfeitamente e facilmente com a mãe dele, desencarnada. E a mãe dele falava: não, tenha paciência, um dia a gente vai colocar você, eu vou colocar você com um anjo para cuidar de você. E tempos depois aconteceu exatamente isso aí. O pai dele, o João Cândido Xavier, casou novamente,
E a segunda esposa resolveu reunir toda a família novamente. Olha que fantástico. E aí ele ficou muito feliz, porque a segunda mulher, né, do João, era do pai dele, do pai de Chico Xavier, era extremamente boa, era um anjo, como a mãe de Chico havia prometido para ele. Mas temos outros casos, né? A gente pode citar também o caso de Divaldo Pereira Franco. Olha que fantástico. Divaldo, que é hoje com 95 anos de idade, Divaldo é considerado como um dos maiores oradores espíritas do mundo, né? Só para você ter uma ideia, Divaldo já fez muito mais de 20 mil conferências, esses dados estão meio desatualizados, 20 mil conferências e seminários em 71 países nos 5 continentes. Tem um caso, inclusive, que ele estava fazendo uma palestra nos Estados Unidos, chamou um tradutor para traduzir a palestra dele. Então ele ia falando, o cara, né, o tradutor ia traduzindo. E Divaldo tem uma mania de brincar, né, com a plateia. E ele contava lá, fazia umas brincadeiras lá, e todo mundo sério. E fez isso umas 2, 3 vezes, todo mundo sério, ninguém, né, se manifestava na plateia. E aí o Divaldo dispensou o tradutor. Como o Divaldo não sabia falar inglês, um espírito foi traduzindo tudo para ele. Ele mesmo foi falando, mas na tradução do espírito. E aí o pessoal animou. Aí a plateia animou. Interessante, né? Então, Divaldo é essa figura fantástica, maravilhosa, né, que nós temos aí na doutrina espírita. E aos 25 anos de idade, ele fundou a Mansão do Caminho em Salvador. Isso foi em 1952, na periferia ali de Salvador. Ele fundou a Mansão do Caminho, que foi uma instituição que acolheu e educou crianças sobre o regime de lares substitutos. Então, as mães entregavam os filhos que não tinham condições para o Divaldo, para que ele pudesse dar a alimentação, a escola, tudo, como se fosse um pai verdadeiramente adotivo. Então, essas crianças que eram quase praticamente crianças órfãs, né, foram então assistidas, né, e aí nessa jornada dele, ele conseguiu criar 600 crianças na época, que foram crescendo, formando, hoje constituíram famílias, formaram médicos, advogados, engenheiros. Olha que fantástico, né? Então, mas hoje a instituição Mansão do Caminho, ela ocupa uma área de 83 mil metros quadrados, com 50 edificações. Só para você ter ideia, tem inúmeros cursos, atende mais de 3 mil pessoas. Isso com a vendagem dos livros, dos 250 livros, né, psicografados, né, grande parte, autoria Joana de Ângeles, sua mentora, e a arrecadação desses livros é que mantém essa grande obra de Divaldo. E lá, inúmeros cursos, né, de confecção de enxovais, pré-natal, creche, escolas de ensino médico de 1º e 2º graus, informática, cerâmica, panificação, bordados, reciclagem de papel, centro médico, tem um centro médico, laboratório de análise clínica. Então, ou seja, mais de 30 mil crianças passaram pelos vários cursos e oficinas da Mansão do Caminho. Observa a importância dele, né? Ele que teve
desde lá muito novo, a companhia do Nilson de Souza Pereira, o parceiro dele, né, que ficou com ele até morrer. E para encerrar, eu conto para vocês uma história lá, rapidão, né, inclusive no filme, né, o filme dele, o último filme, história verídica, contando a vida, a história, a mansão do caminho. Então tinha um espírito infeliz que acompanhava ele, vamos dizer assim, um obsessor, e que sempre criticando, sempre condenando, sempre interferindo negativamente nas obras e na vida dele. Isso ao longo de muitos e muitos anos ali, o espírito perturbando, batendo duro nele, né? E certo dia, alguém deixa ali na porta da casa dele, lá dentro da mansão do caminho, deixa um bebezinho. E bate, sai correndo. E aí ele abre a porta, né, junto com os companheiros lá, as companheiras dele. Sai lá, abre a porta e tudo, e vê um bebê num cesto. E aí eles falam: Divaldo, nós não podemos aqui, não temos condições agora. Eu digo: não, eu vou criar essa criança como se fosse o meu filho. E fez isso, e passou a amar profundamente esse bebezinho, essa criança, cuidou dele, desse bebê, como se fosse realmente, como se ele fosse o pai, e foi realmente o pai. E por incrível que pareça, né, a espiritualidade, ela mexe os pauzinhos lá em cima, por incrível que pareça, esse bebê que Divaldo adotou era a mãe, numa existência anterior, desse obsessor que batia nele o tempo todo, né? Esses pensamentos ali não deixava nem ele às vezes trabalhar direito. E aí o obsessor, percebendo que era a mãe dele, do obsessor, se sensibilizou, né, com a situação, inverteu as coisas, passou a ajudar o Divaldo Franco. Então, pessoal, que a paz do Mestre Jesus possa amparar e fortalecer a todos nós. Muito obrigado pela oportunidade, que Deus nos abençoe. Tchau, tchau. Queridos irmãos em Cristo, nesse momento de suave meditação, pedimos a presença de espíritos amigos para esse passe. Senhor de infinito poder e bondade, ajudai-nos a retirar da nossa mente todos os pensamentos negativos que se encontram alojados em nossa alma, fruto da nossa condição de ser imperfeito. Que ideias de vingança, pensamentos inferiores e egoístas sejam afastados da nossa mente. Que os desequilíbrios emocionais, a ansiedade, impaciência e estresse sejam corrigidos, visando uma nova harmonia do nosso ser. Que todas as doenças alojadas em nosso corpo tenham seu mecanismo de enfermidade interrompido no nosso sistema de defesa orgânico e inicie a revitalização da nossa saúde. E assim, meu Pai Celestial, com suas bênçãos e as energias luminosas e curativas de seus missionários, possamos receber as melhores vibrações energéticas através deste passe, e que essas vibrações venham em forma de ideias edificantes, de otimismo, alegria, e nos fortaleça para o perdão, a paciência e a serenidade necessárias à resolução de nossos problemas e provações. Peço, Senhor,
que nos ensine a viver um dia de cada vez, que nos oriente a superar os traumas do passado e guardar apenas as lições valiosas, tanto de experiências felizes como as dolorosas. Também, Senhor, permita o cuidado necessário para controlarmos o medo diante do futuro que ainda está fora do nosso alcance. Que possamos aproveitar a beleza e o sabor dessa existência em cada momento sagrado que o Senhor nos permite viver, com sabedoria, discernimento e entusiasmo pela vida. Que nessa jornada terrena possamos aprender a nos elevar espiritualmente um pouco a cada dia, sempre seguindo os conselhos do Cristo. E que o espírito de fraternidade, o amor de Deus ao próximo e a nós mesmos sejam a base do nosso comportamento e a prática da caridade e do perdão a nossa conduta diária. E dessa forma possamos ser merecedores das suas bênçãos, nos fortalecendo e curando nossas enfermidades por sua intercessão misericordiosa. Em nome de Jesus, agradecemos por tudo que recebemos até o dia de hoje, rogando mais uma vez a tua proteção, o teu amor e a tua paz. E continuando nessa vibração de amor, nós agradecemos aos bons espíritos que se dignaram de comunicar-se conosco e lhes rogamos que nos ajude a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que ao sair daqui, cada um de nós se sinta fortalecido para a prática do bem e do amor ao próximo. Também desejamos que as suas instruções aproveitem aos espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que tenham participado da nossa reunião e para os quais imploramos a misericórdia de Deus. Que assim seja.